Salve, salve pessoal, professor Rômulo na área, estamos aí com mais uma aula e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre termodinâmica. Bora lá, acompanha comigo aí. Bem, a termodinâmica ela vai estudar a relação entre o calor, que é uma forma de energia térmica, se transformando em energia mecânica, tá? Então nós vamos analisar como o calor pode ser utilizado, por exemplo, para construção de máquinas térmicas. Bem, essa é a definição da termodinâmica. Para entender a termodinâmica, nós precisamos compreender o conceito de trabalho, energia interna e calor. Então, o que é o trabalho? O trabalho ele é uma energia transferida pelo ou para o sistema quando uma força atua neste meu sistema e provoca nesse sistema, né, um deslocamento. Tá? A energia interna será a soma de todas as energias possíveis que estão contidas no meu sistema, tá? E o calor é a energia que se transfere de um local para o outro devido exclusivamente à diferença de temperatura entre eles, tá? Então aqui nós vamos falar muito sobre diferenças de temperatura entre sistemas termodinâmicos. Beleza? Então, trabalho você já ouviu falar, né? O conceito de calor nós já trabalhamos até em aulas anteriores. E aqui a gente tem só esse conceito de energia interna, tá? Que é bem simples. Você tem um sistema isolado e todas as formas de energia dentro desse sistema vão aí determinar a energia interna. Bem, agora nós vamos falar aqui sobre o trabalho realizado numa expansão ou em uma compressão, tá? Então, eu tenho aí um cilindro, esse cilindro é o meu sistema termodinâmico, tá? E aí eu tenho um gás contido dentro do cilindro que vai provocar uma variação no volume do gás. Então, o volume está aumentando, eu tenho um processo de expansão. Aqui eu sei que o volume em 2 é maior que o volume em 1, e isso implica que a variação de volume é positiva. Numa segunda situação, eu tenho um gás, né? Tá aí no sistema, no cilindro, um gás contido dentro dele com o volume V1, e esse volume agora diminui. Aqui eu estou falando de um processo de compressão. Aqui nós vamos ter que o volume 2 é menor que o volume 1, ou seja, a variação do meu volume é um valor negativo, tá? Então esse valor negativo está mostrando para a gente que o volume está diminuindo. Bem, e como é que eu calculo este trabalho nesses processos, seja ele de expansão ou de compressão? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho meu sistema termodinâmico em que o volume aumenta, vai de V1 para V2, então estou falando aí no processo de expansão e eu quero saber qual é o trabalho, né, que o gás vai fazer sobre a tampa do meu cilindro para provocar um deslocamento, beleza? Então, este trabalho pode ser calculado fazendo o produto da força vezes o deslocamento. Aí vamos lembrar também que a pressão é igual à força sobre a área, e dessa expressão matemática nós podemos determinar que a força vai ser a pressão vezes a área. Bem, pegando esse resultado aqui e jogando na equação do trabalho, nós vamos ter então pressão vezes área vezes o deslocamento que a tampa sofre, né? Aqui então eu tenho o meu deslocamento D. Como é que eu posso definir esse deslocamento D? A minha tampa estava aqui numa altura H1,
passa aqui para uma altura H2. Então, a variação nas alturas vai determinar a distância, beleza? Então, aqui eu vou ter um ΔH, que vai ser equivalente a essa distância que a tampa subiu. Outra coisa que nós precisamos lembrar é que volume pode ser determinado pela área da base vezes a altura, beleza? Então, daqui, nós podemos tirar que o trabalho vai ser pressão vezes área, vezes a variação da área, que é H2 menos H1, beleza? Fazendo o chuveirinho aqui da área vezes H2 vai dar o volume 2. Área vezes H1 vai dar o volume 1. Então, eu posso escrever que o trabalho vai ser igual a pressão vezes a variação do volume, beleza? Pessoal, e neste processo que nós estamos analisando, este processo é um processo quase estático, tá? E a pressão dele ali, né, dentro do meu sistema vai ser constante. Então, essa transformação é uma transformação isobárica. A partir dessa forma, nós podemos concluir alguns resultados importantes. O primeiro é o seguinte: quando o volume aumenta, nós vamos falar que o trabalho é positivo, beleza? Então, se ΔV é maior que zero, eu tenho que o trabalho também vai ser maior que zero, positivo. Quando o volume diminui, o trabalho vai ser negativo. Então, eu vou ter um ΔV menor que zero, volume diminuindo, isso implicando que o trabalho também vai ser um valor negativo. E para fechar, pode ser que a variação do volume seja igual a zero, e isso vai implicar que o trabalho também vai ser igual a zero, beleza? Então, como eu enfatizei agora há pouco, o trabalho, utilizando essa expressão que nós acabamos de deduzir, ela só vai ser válida para transformações isobáricas, tá? Beleza? Ou seja, quando a pressão permanece constante. Então tem que ficar de olho nisso. Bem, eu também posso calcular o trabalho a partir do diagrama pressão por volume, tá? Sendo a área delimitada pela curva numericamente igual ao trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás, tá? Pode ser um processo de expansão ou de compressão. Então, aqui nós temos que o trabalho é em módulo igual à área, tá? Observa então aqui, se você calcular a área dessa primeira figura, você tem aqui ΔV e aqui P. Então, esta área numericamente igual ao trabalho vai ser igual a P vezes ΔV, né? Este gráfico 1, ele está mostrando para a gente uma transformação isobárica. Eu poderia, a partir do gráfico, definir se é expansão ou se é compressão. Como é que a gente pode determinar isso a partir do gráfico? É só eu colocar uma setinha aqui, tá? Os gráficos vão apresentar essa setinha. Então, eu tenho a setinha apontando de V1 para V2, o volume está aumentando aqui, o processo é de expansão, tá? Poderia ter a setinha apontando de V2 para V1, como eu estou desenhando aqui no segundo gráfico. Aqui o processo é de compressão, beleza? Bem, o segundo gráfico, né, a área também vai ser numericamente igual ao trabalho. E aqui, para este segundo gráfico, observe que eu tenho uma figura de um trapézio, né? Então, a área aqui, sendo numericamente igual ao trabalho, seria a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. E aí você pode notar que agora aqui, ó, a pressão está mudando, né? Tinha pressão P1, passou para uma pressão P2, beleza? Aqui V1 e V2. Então, se a transformação é isobárica, basta utilizar a formulazinha P vezes ΔV. Se
a transformação não for isobárica, você só vai conseguir determinar o valor do trabalho fazendo o cálculo da área do diagrama pressão por volume, tá? É muito importante você tomar cuidado aqui e analisar se é pressão por volume, beleza? Então vamos lá. Outra coisa que nós temos é a chamada energia interna, tá? De um gás perfeito. Essa relação da energia interna, ela é deduzida a partir da teoria cinética dos gases. Então nós vamos denominar a energia interna e vamos usar a letra U de um gás aí monoatômico, tá? Que vai ser a soma das energias cinéticas médias de todas as moléculas desse meu gás. E aí nós vamos ter essa expressãozinha aqui, que vai medir essa energia. Eu tenho 3 meios, N é o número de mols, R é a constante dos gases perfeitos e T é a temperatura absoluta em Kelvin. Também vamos falar sobre a relação da variação da energia interna. Para representar a variação da energia interna, nós vamos usar o ΔU. Então, você vai ter 3 meios NR ΔT. Observa que nessa expressão, a única coisa que varia é a temperatura ΔT. Tá? Então, a variação da energia interna de um gás depende exclusivamente da temperatura. De tal forma que, se a variação da temperatura aumenta, a energia interna do meu sistema tende a aumentar também. Se a variação da temperatura diminui, a variação da energia interna também tende a diminuir. E se não houver variação na temperatura, não vai haver variação na energia interna. Tranquilo? Então, é importantíssimo você entender essa ideia da variação da energia interna e entender que ela está diretamente ligada à variação da temperatura. Então, para fechar aqui, nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica, tá? Então, nós podemos expressar a primeira lei da termodinâmica falando que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor que o sistema recebe ou que ele cede, menos o trabalho que o sistema faz ou que realiza-se sobre ele, beleza? Então, aqui nós temos um esquema onde eu tenho aqui o meu sistema, tá? E ao redor dele a minha vizinhança. Beleza? Então, este meu sistema pode ter a sua energia interna sofrendo variação pelo processo de calor, tá? Ele pode receber calor e aí a sua energia interna tende a aumentar, ou ele pode ceder calor e aí a sua energia interna pode diminuir. Observa que aqui nós estamos usando a ideia de receber esta energia, um sinal positivo, e ceder essa energia, sinal negativo. Nesse caso, nós estamos falando da energia do calor, beleza? A energia interna também pode variar de acordo com o trabalho, tá? E aí, o sistema pode realizar um trabalho, e aí nós vamos adotar aqui, este trabalho vai ser positivo, ou posso realizar trabalhos sobre o sistema, beleza? E aí nós vamos usar o sinal negativo. Então, é muito importante que você tome bastante cuidado aí com a questão dos sinais, beleza? Para fechar aqui, vamos fazer um exemplinho bem simples. Então, imagina que eu quero calcular a variação da minha energia interna, tá? Quando o meu sistema recebe uma quantidade de calor, sei lá, vamos colocar aqui, ele recebe 300 joules, então se ele está recebendo é positivo, e o meu sistema realiza um trabalho de 150 joules, beleza? Então, aqui eu vou ter na minha expressão que a quantidade de calor é igual a 300 menos o trabalho, tá certo? Esse trabalho realizado pelo sistema é positivo, 150,
Então, a variação da energia interna do meu sistema vai ser de 150 joules. Beleza? Então, pessoal, a primeira lei da termodinâmica nada mais é do que uma aplicação do princípio da conservação da energia. Beleza? Então, galerinha, na próxima aula nós vamos trazer aplicações aí da primeira da termodinâmica, junto com alguns exercícios resolvidos, beleza? E é isso aí por hoje. Até a próxima e muito obrigado.